Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Como eu sempre falo, não existe nada melhor no mundo do que nós estarmos com a paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus um dia falou ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sempre que ele chegava em algum lugar, ele era chicoteado, ele era colocado para fora do lugar, com pontapés, com surras, né? Era um terror, ele e seus companheiros. Mas Deus era com ele, né? Mas ele tinha um espinho na carne. Mas o espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha era justamente por causa do que ele fazia com os cristãos, com os filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo, antes dele se converter, antes do seu encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Quando ele estava indo prender os cristãos, que no caminho de Damasco, ele escutou a voz de Jesus. Ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas ele escutou a voz de Jesus. E foi logo após terem apedrejado Estevão, terem matado Estevão apedrejado a mão dele, ele assistiu e ele foi para Damasco justamente para prender os cristãos que estavam falando sobre a ressurreição de Cristo. E ali ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eis que não podes recapacitar entre os aviões. Quer dizer que Paulo não podia, de maneira alguma, né, lutar contra a vontade de Deus. Então, Paulo ele era sempre surrado. Um dia ele ficou aborrecido com tudo isso. Creio eu que ele disse: eu vivo fazendo a vontade de Deus. E por que eu vivo passando por essas coisas? Porque quando eu chego, milagres acontecem, Deus opera maravilhas, pessoas são libertas. Entretanto, no final da história, no final de tudo, eu sou surrado, eu sou posto para fora do meio das pessoas. Meu Deus, gente, não está na Bíblia, mas fui eu. E um dia ele estava orando e pediu a Deus para libertá-lo. E Deus o arrebatou e levou até o terceiro céu. E ali Deus falou coisas inefáveis a ele. Ele viu coisas inefáveis, vendo as quais ele ficou atônito, ficou admirado. E ali mesmo Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Viu? Que fique guardado no meu e no seu coração essa frase do Senhor Jesus: a minha graça te basta. Não importam as circunstâncias, como diz o louvor, o que importa é que nós estamos sendo agraciados por Deus. Mas hoje, Deus não me tocou aqui para falar sobre Paulo, né? Mas sempre me vem Paulo em minhas pregações: Paulo, Isaías, Jeremias, Eliseu, Elias, Moisés, certo? Mas hoje nós vamos fazer diferente. Vamos falar não de um profeta, mas houve um profeta no meio também, certo, gente? Nós vamos falar sobre um dos juízes da Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia é um livro de histórias e houve a época dos juízes. Então foram na faixa de 14 juízes, né, que julgou Israel nessa época, certo? E Gideão foi o quarto desses juízes. Gideão foi o quarto desses juízes. Foram vários. Só houve uma mulher, né? Vários, 14, né, gente? Só houve uma mulher que foi Débora, que foi juíza junto com... Deixa eu ver aqui. Eu até tenho os nomes deles aqui, ó. Débora foi junto com Baruque. Olha eles aqui, ó. O primeiro foi Otniel, depois Eude, depois Sangá, depois Débora e Baruque, e Gideão foi o quarto, tá, gente? Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Então, pessoal, nós precisamos ter entendimento sobre o falar de Deus, o que Deus quer falar conosco. Muitas vezes Deus nos coloca na mão dos opressores porque nós não obedecemos a sua
os seus mandamentos, não obedecemos a sua palavra. Então, nessa época que Gideão foi juiz, só havia mesmo Gideão em Jerusalém, em Judá, que estava obedecendo a Deus como os primeiros na fé, os primordiais na fé, como Josué, Caleb, tá? Então, Israel sofreu muito, né, por causa da desobediência. O povo de Israel estava voltado para a adoração a deuses estranhos e não ao Deus vivo, não a Deus na pessoa de Jesus Cristo, certo? Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Eles estavam adorando a Baal, certo, gente? Toda vida, gente, o povo leu esse livro, tá? Toda vida leu, toda vida orou. Só que houve momentos da história bíblica nos quais as pessoas liam, oravam e misturavam esse Deus da Bíblia com outros deuses quando ele não mistura. Por acaso pode um escravo servir a dois senhores? Não. Então sempre foi assim. Hoje não é diferente. Hoje há várias pessoas que estão pregando essa palavra, estão louvando ao Deus verdadeiro, estão orando, buscando a presença do Deus verdadeiro, mas não estão encontrando. Sabe por quê? Porque estão dividindo a glória de Deus com outras coisas. Estão julgando pessoas de maneira errada, certo? Muitas vezes a pessoa é crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo e muitas vezes ela está sendo vigiada por outras pessoas que fazem coisas horrendas, simplesmente porque, vou dar um exemplo aqui, canta uma canção que não foi feita, não foi composta por um evangélico. Quantos evangélicos hoje estão aí fazendo coisas horrendas, até perdidos dentro da igreja? Esse é o termo certo. Quantos já estiveram pregando na frente e hoje estão, sabe-se lá como? Agora, o que tem uma letra de uma canção que não leva ninguém à perdição, não está escarnecendo a Deus, e aí fica uns até vigiando outros, esquecendo de se vigiar e caminhando para a cova da morte eterna. Ora, Deus manda cada um vigiar a si próprio, né? Vigie-se a si mesmo. É a palavra do Senhor antes de cearmos. Cada um vigie-se a si mesmo. O momento que você está vigiando o seu próximo, você está pecando muitas vezes, porque você até se disfarça, disfarça, coloca o nome falso, disfarça para estar nos lugares vigiando pessoas. Ora, vai servir a Deus com sinceridade, vai servir a Deus na beleza da sociedade, como fazer o Gideão. Deus encontrou em Israel nessa época só Gideão. Israel estava sob o jugo dos midianitas e dos amalequitas. Estava sofrendo muito. Israel estava empobrecendo cada vez mais por causa da desobediência. Estavam servindo ao Deus Baal, que era o Deus que eles achavam que era o Deus da providência, era o Deus da prosperidade, era o Deus em tudo para eles. Então eles misturavam a palavra de Deus com adoração a Baal. Ora, repetindo, pode o escravo servir a dois senhores? Não. E outra coisa, amor ao dinheiro muitas vezes é a raiz de todos os males. Muitas vezes a pessoa diz, não ajunteis tesouros na terra, entretanto está brigando por posição por causa de dinheiro. Ora, Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós servimos a Ele na beleza da sua santidade, não apenas em palavras, mas muito mais em ações, porque as ações são as melhores pregações. Nós precisamos falar, mas precisamos viver o que falamos. Precisamos viver de acordo com o que pregamos. Onde estivermos, devemos estar com o nosso nome verdadeiro. Devemos estar com a nossa foto verdadeira. Devemos falar a verdade. Devemos ouvir peneirar o que ouvimos. Precisamos servirmos a Deus como Gideão servia. E aí, diz a palavra de Deus aqui, isso que eu estava pregando está no capítulo 6 do livro dos Juízes,
capítulo 6, que diz assim, ó: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia aos olhos do Senhor. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, gente. 7 anos a pessoa sofrendo. Muitas vezes Deus nos entrega todo o seu povo na mão de uma liderança má. Justamente por isso, por causa da nossa desobediência, como entregou Israel várias vezes. Então aí, durante a época, antes de Gideão, quando Gideão foi chamado para ser juiz, Israel estava entregue aos midianitas, aos amalequitas e a outras pessoas, a outras tribos. Era um exército muito grande e Deus usou apenas 300 homens junto com Gideão para lutar com este exército enorme formado pelos midianitas e pelos amalequitas e outras pessoas das montanhas para lutar. Porque eles vinham em bandos, eram muitos. Chegavam em Israel, levavam toda a produção que o povo plantava na época da colheita, levava até o gado do povo, dos israelitas, dos israelitas, hebreus, certo? Judeus, levavam tudo embora. E Israel estava empobrecendo cada vez mais. Por quê? Porque não estava adorando, dando a adoração perfeita a Deus. Deus anda em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus onde quer que estejam, em sua casa, na montanha, na rua, na igreja templo, 4 paredes. Não é só na igreja templo não, mas em todos os lugares os verdadeiros adoradores adoravam a Deus. E ali Deus encontrou um homem franzino, um homem frágil, quer dizer, ele se achava frágil, que era o menor da casa de Manassés, da tribo de Manassés, filho de Josias, acho que é Josias mesmo, se não me engano, ou Joás, filho de Joás, olha, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, contra Israel, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, nada, gente. Eles não deixavam nada para o povo de Israel. Era um povo terrível. Mas quem permitiu isso? Deus permitiu isso ao povo de Israel passar por essa tribulação, porque só tinha um homem que era Gideão, Gideão, e servia a Deus, E Gideão significa lenhador. Eu pesquisei isso aqui e encontrei, Gideão significa lenhador, e depois o seu nome mudou para Jerubaal, porque ele lutou contra Baal. Certo? Ele era filho de Joás. Imaginem, gente, a coragem que Deus deu a Gideão. O pai de Gideão, Joás, era um tremendo adorador de Baal. Ergueu um altar para adorar Baal junto com o povo de Israel. E Gideão foi lá e quebrou o altar e ofereceu sacrifício ao Deus vivo. E quebrou o altar. Então, a partir disso aí, o nome dele ficou sendo Jerubaal, porque ele lutou com Baal, Mais tarde, diz a Bíblia que ele passou a se chamar Jerubzete, porque o povo de Israel passou a odiar Baal. Olha que maravilha! O povo que adorava Baal, após
a manifestação de Deus através de seu filho que estava em obediência, era o único que estava em obediência, que era Gideão. Deus mudou o quadro do povo de Israel. O povo de Israel passou a odiar o Deus Baal. E aí, até o nome dele, ele que se chamava Gideão, passou a se chamar Jerbaal, porque lutou contra Baal, que o povo de Israel todo, junto com seu pai, adoravam Baal, esse Deus Baal, que eles achavam que era o Deus da providência, e por certo, queriam adorar ao Deus verdadeiro junto com Baal, e Deus não divide a glória dele com ninguém, certo? Então o que aconteceu? Ele disse: logo eu, Senhor, um homem fraco, o menor da casa do meu pai, né, que ele era filho de Joás, o menor da casa do meu pai, enquanto ele estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas, porque os midianitas chegavam e levavam tudo, o que era de alimento, de bois, né, de toda espécie de criação que eles tinham, de alimentos, eles levavam embora. E não eram só os midianitas, eram os midianitas, os amalequitas e outras pessoas do Oriente, era um exército enorme. Então Deus enviou um anjo a falar com Gideão. Gideão disse: logo eu, o menor da casa do meu pai, o menor da tribo de Manassés. E Deus disse: vai, homem valoroso. Homem valoroso. Por que Deus chamou Gideão de homem valoroso? Porque Deus sabia que ali só tinha obediência naquele lugar. Gideão, gente, só tinha Gideão. Ele disse: por que nós estamos passando por tudo isso? Nossos pais, o Senhor libertou nossos pais da escravidão do Egito, trouxe para uma terra maravilhosa, que é uma terra que mana leite e mel, e de repente os outros querem tomar tudo que é nosso. Nós estamos passando fome, plantamos e não podemos colher o que plantamos. Creio eu que ele disse: estou aqui escondido no lagar onde se extrai o vinho, faz o vinho da uva. Estou batendo meu trigo aqui justamente para eles não levarem meu trigo. Creio eu, com minhas palavras, que ele disse isso. Que eles estão chegando aí e eles faziam fortificações em volta da cidade para poder impedir que os amalequitas, os midianitas, os outros homens do Oriente não viessem lhes roubar. Mas não adiantava. Eles entravam assim mesmo e levavam tudo que era do povo de Israel. Por quê? Por causa da desobediência. Deus amava aquele povo. Deus queria que aquele povo obedecesse, mas não obedecia. Né? Antes disso, no princípio de tudo, antes de Deus enviar o anjo a falar com Gideão, Deus mandou um profeta a falar com o povo, mas o povo não acreditava nas palavras do profeta, como acontece hoje. Hoje o povo anda atrás de gente famosa, o povo anda atrás de gente famosa, até dentro das igrejas, templo, né, templo construído pelo homem. O povo não crê, o povo não crê nos seus, tem que vir de fora, que não sabem nem como é que vivem, não sabem nem se são servos de verdade, mas Deus conhece todas as pessoas. E aí, Deus enviou esse profeta para falar o que ia acontecer, mas o povo não ouviu. E aí Deus enviou o anjo. Mesmo assim, Gideão pediu provas e mais provas ao anjo. A primeira prova, ele disse assim: eu vou lá pegar alguma coisa para você comer. E aí ele trouxe, e o anjo mandou derramar o caldo, né? E colocar a carne, os outros alimentos materiais sobre a penha, né? A rocha. E ali veio desceu um fogo do céu e ele tocou numa varinha. Veio um fogo do céu, eu creio que ele tocou, né? Deve ter tocado, né, gente? Eu não vou ler tudo, senão está muito longa a pregação. E ali desceu o fogo do céu e queimou todo aquele alimento como se fosse um holocausto. Naquele tempo os sacrifícios eram feitos desse jeito e a fumaça subiu para Deus. O anjo não podia comer porque era um anjo. E a fumaça subiu para Deus. Do mesmo jeito que o caldo que foi derramado no chão foi evaporado para Deus. E mesmo assim Gideão pediu mais prova, né? Que foi a prova do velo.
né? Se eu colocar um velo lá no meio do orvalho, se chover e o velo amanhecer seco, é porque é o Senhor mesmo que está falando comigo. Foi mais outra prova que Gideão pediu. Deus colocou ele à prova também, né? Com os homens que ele escolheu para beber água lá com a mão, outros para beber água com um animalzinho lambendo, de forma que formou um exército com Gideão de 300 homens, mas para lutar com uma multidão de midianitas e amalequitas. E aí Gideão, com seu exército, venceu a guerra e o povo passou a odiar Baal, o Deus Baal, que era o Deus do seu pai, o Deus para o qual o seu pai havera levantado um altar para adorá-lo junto com todo o povo de Israel. Mas Gideão, creio eu que Gideão não ia nessa não, porque se Deus escolheu Gideão para ser juiz, é porque Deus sabia do coração de Gideão. Deus sempre escolheu as pessoas certas. As pessoas certas de Gideão, apesar de ser o mais fraquinho da casa de Manassés, da tribo de Manassés, dos seus irmãos, os filhos de Joás, ele foi com um homem valoroso que ele era, porque era um homem de fé, e venceu os midianitas, os amalequitas e todo o exército junto com o povo do Oriente, e aí reergueu Jerusalém. E o povo voltou para Deus, voltou-se para Deus. Certo, gente, que sempre foi assim. O povo, desde o princípio, o povo vem andando na terra, de repente cai, aí levanta, aquele avivamento maravilhoso, depois cai, nem percebe. Essa palavra nunca deixou de ser apregoada, tá? Mas muitos que estavam apregoando estavam abandonando a fé, não davam lugar ao Espírito Santo, a Deus. O Espírito Santo, Deus age de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. Nós precisamos querer, porque nós somos templos de Deus, templos do Espírito Santo. Ele nos criou, nos formou para sermos templos dele, tá? Aquele que buscar a Deus de todo o coração, achará. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, dentro da gente. Então, quando a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, vai haver tudo de bom na nossa vida. Porque está escrito, segundo a Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chamam pelo meu nome, se arrepender dos vossos pecados, clamar, se arrepender dos vossos pecados, eis que eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, meus amados, o que nos resta, uma situação como a nossa, situação que nós brasileiros estamos vivendo em outros países, é nos voltarmos para Deus. Como voltar para Deus, irmã Ilza, professora Ilza? Fazendo a vontade de Deus e não a do homem. Deus chamou a mim, chamou a você. A gente tem que obedecer o chamado, é de Deus, onde quer que nós estejamos, e fazer a vontade de Deus. Certo? Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a do homem. Porque todo homem é falho. O próprio Jesus, quando se colocou na posição do homem, ele disse, quando o jovem me converteu, ele disse, por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Imagina, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Um homem que não pecou. Então, gente, eu não li muito para não ficar muito longa a pregação, mas a partir da posição de Gideão, do juiz Gideão, da posição que ele tomou, o exército que ele formou, que venceu todos os midianitas, dos amalequitas, dos do Oriente, aí Israel passou a viver uma nova época, juntamente com Deus, todos firmados, fincados no Deus verdadeiro, não apenas com palavras, mas com ações também. Amém? E que Deus, assim, possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Fique com o meu abraço, tá? E o meu beijo no coração. Essa é a irmã em Cristo, a professora de Salvador. Bye, bye!